Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre o crime na Hungria. Olá. É basicamente uma compilação de dados, relatórios, tudo a partir de um artigo da Wikipedia. E o que chama atenção logo de cara, né? Exato, é uma espécie de, sei lá, esquizofrenia nos dados. Boa definição. Porque, de um lado, as ruas parecem estar ficando mais seguras, a gente vê uma queda assim drástica nos crimes registrados. E do outro? Do outro, os corredores do poder são vistos como os mais corruptos de toda a União Europeia. Uau! Então a pergunta é: como é que essas duas realidades convivem no mesmo país? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Um contraste bem forte para começar. E o ponto de partida dessa história, o que realmente faz a gente parar para pensar, é um número. Um número bem impressionante. Sim. Entre 2010 e 2021, o total de crimes registrados na Hungria simplesmente despencou. Caiu de quanto para quanto, mais ou menos? Olha, caiu de uns 447 mil por ano Nossa, para cerca de 154 mil. é uma redução de mais de 60%. É, bem passivo. Gigantesco. Uma queda dessas em, tipo, uma década é o tipo de estatística que qualquer governo ia adorar mostrar, né? Com certeza. Mas claro, números absolutos podem ser um pouco enganosos. Sim, com mudança de população e tudo mais. Exato. O passo seguinte é sempre ver se essa tendência se mantém quando a gente olha os dados per capita. E a resposta é que se mantém. O material que a gente analisou mostra isso bem claramente. Ah, é? Sim, se a gente pegar o período de 2008 a 2013, a média era de 4 mil crimes para cada 100 mil habitantes. 4.000, ok. Em 2017, esse número já tinha caído para 2.315. Então a queda é real, mesmo com o ajuste. Exato. Não é só uma impressão. E tem um detalhe crucial nesse período mais antigo, de 2008 a 2013, que o artigo ressalta, né? Qual? Desses 4.000 crimes por 100 mil habitantes, pelo menos metade, 50%, Nossa. eram considerados graves. Ah, isso pinta um quadro ainda mais sério da situação anterior. Exato. Não era só um volume alto de crimes, mas um volume alto de crimes de alta periculosidade. O que torna a queda depois ainda mais... Significativa. Com certeza. Isso é interessante, porque mostra que não era só uma questão de pequenos furtos, mas de algo mais pesado. Exato. Mas a fonte chega a dar alguma pista do porquê dessa queda? Tipo, foi mudança na polícia, na lei ou na forma de registrar os crimes? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E, curiosamente, o material não oferece uma causa direta, uma causa única. Ele apresenta os dados, mas não uma análise profunda do porquê. O que nos leva a especular um pouco, né? Claro. Uma queda tão rápida pode ser uma combinação de fatores, políticas de segurança mais duras, mudanças demográficas, melhora na economia ou, e isso é um ponto importante, O quê? uma alteração nos critérios de registro. Às vezes o que muda não é o crime, mas a burocracia por trás. Ah, entendi. A forma de contar a história. Exatamente. O material não bate o martelo, mas deixa essa questão no ar. Entendi. Então temos essa melhora expressiva nos números, mesmo sem uma causa clara. Mas fico me perguntando, isso vale para todos os tipos de crime? Tipo, os mais graves, homicídio, seguiram essa tendência? Ótima pergunta. E sim, os dados sobre homicídio parecem reforçar essa imagem de um país mais seguro. É mesmo? As taxas são bem baixas. Em 2019, o artigo aponta 60 homicídios dolosos, 60? o que dá uma taxa de 0,61 por 100 mil habitantes. Bem baixo. Muito baixo. Em 2020 subiu um pouquinho, para 0,83. Mas para ter uma ideia, taxas abaixo de 1 são consideradas muito baixas globalmente. Típicas dos países mais seguros do mundo. Exato. Espera um pouco. Então a gente está pintando o quadro de um lugar com crime em queda livre, taxa de homicídio baixíssima. Parece uma notícia excelente. Parece. Só que aí, o mesmo material vira o jogo completamente e dedica uma parte enorme a um assunto que vai na direção oposta: a corrupção. É aí que a coisa fica complexa. O artigo afirma que organizações de direitos humanos descrevem a Hungria como um dos países mais corruptos da União Europeia. Como que pode? Pois é, o material não tenta reconciliar as duas coisas.
Ele as apresenta como duas verdades paralelas. E a discussão sobre corrupção é muito detalhada. E qual a principal métrica que eles usam para isso? O que é fascinante aqui é que eles se baseiam muito no Índice de Percepção da Corrupção, o famoso IPC, da Transparência Internacional. Ah, sim, conheço. É uma ferramenta global, né? Classifica os países de 0 altamente corrupto a 100 muito transparente. Basicamente uma pesquisa com especialistas sobre a percepção deles da corrupção no setor público. E os números da Hungria nesse índice são bem ruins. Sim, Pelo que eu vi aqui no índice de 2024, o país teve a pior nota entre todos os 27 membros da União Europeia. a pior nota. Na lanterna do bloco. Exato. A nota de 2023 foi 42 e em 2024 caiu para 41. Mas o que mais me chocou foi a tendência. A queda ao longo do tempo. Sim, a pontuação deles caiu 14 pontos desde 2012. 14 pontos. E no ranking global ficou na posição 82 de 180. Ou seja, no meio do caminho no mundo, mas em último lugar no seu próprio grupo. Isso. E colocar esses números em contexto dá a dimensão do problema. A nota média da Europa Ocidental e da UE foi 64. 64 contra 41 da Hungria. Exata. A nota mais alta da região foi 90. A da Hungria, 41. E a média mundial foi 43. Puxa, então eles estão abaixo até da média mundial. Sim, se a gente conecta isso tudo, a Hungria não está só muito, muito longe da média do seu grupo, mas está um pouco abaixo da média global. E, como você disse, com uma trajetória de piora. É um sinal de alerta muito forte. E o material não fica só nos números, né? Ele traz as vozes por trás dessa avaliação. Traz. E são bem diretas. Tem uma citação da Transparência Internacional sobre o índice de 2023 que é pesadíssima. Eu vi essa. Eles falam de uma violação sistêmica do Estado de Direito, que criou um sistema onde a corrupção de alto nível prospera sem sanções. Prospera sem sanções. São palavras que não se usam levianamente. De forma alguma. E não é uma voz isolada. Não. O artigo também menciona um relatório da Comissão Europeia, de 2021. Isso, que expressava frustração com a falta de ação da Hungria. Falava em riscos de clientelismo, favoritismo e nepotismo na alta administração pública. É a própria estrutura da União Europeia apontando uma falha grave num dos seus membros. Exatamente. E tem mais, o rebaixamento pela Freedom House em 2019. Assim, de livre para parcialmente livre. Isso foi um marco, né? Foi a primeira vez que um país membro da UE caiu de categoria. E a justificativa foi bem direta também. Sim, citaram ataques sustentados às instituições democráticas do país pelo partido Fidesz do primeiro-ministro Viktor Orbán. São acusações muito sérias, vindo de várias frentes. O que levanta uma questão importante, que o material felizmente também aborda. Qual? Qual é a resposta do governo húngaro a tudo isso? Para entender a história completa, a gente tem que ouvir o outro lado. Sim, e a resposta é direta e forte. O artigo cita a reação do governo ao relatório da Freedom House. E o que eles dizem? Eles dizem que a Freedom House é um membro do Império Soros, é financiada por Soros e agora apoia a campanha eleitoral de Soros. Ah, a figura do Soros. Exato. E continuam. Eles estão atacando a Hungria, porque os húngaros decidiram que não querem que seu país se torne um paraíso para migrantes. Essa resposta acusando a organização de ser parte do Império Soros. Isso é um argumento comum na política húngara. O artigo dá algum contexto? Dá a entender que sim. Sim, ao incluir essa citação, o artigo nos dá uma janela para a retórica política de lá. A figura de George Soros, o bilionário, é frequentemente usada pelo governo como um adversário externo. Que estaria conspirando contra o país. Exato. Ao enquadrar a crítica dessa maneira, o governo húngaro tenta deslegitimar a acusação. Transforma numa questão de ataque político e não numa avaliação técnica. E o nosso papel aqui, claro, é só apresentar como a fonte expõe essa dinâmica. Exatamente. De um lado, as acusações das ONGs e da UE, e do outro, essa narrativa de defesa da soberania nacional. Entendi. Então temos esse contraste gigante, uma segurança pública que, pelos números, parece melhorar. E uma saúde democrática que, pela percepção externa, parece se deteriorar. Mas
Onde isso acontece no mapa? O crime de rua e essa corrupção de alto nível se concentram nos mesmos lugares. Essa é uma ótima forma de conectar os dois temas. O artigo dá algumas pinceladas geográficas, sim. E o que ele diz? Uma declaração da Polícia Nacional, mais antiga, de 2011, dizia que o submundo do crime era mais forte na capital, Budapeste, e nos condados ao redor. O que faz sentido. É uma dinâmica comum em muitos países. Sim, a maior parte da atividade criminosa se concentrar na maior metrópole. Mas, ao mesmo tempo, o artigo traz um contraponto que eu achei curioso. Qual? Ele diz que a taxa de homicídios é semelhante em todos os condados do país. Ah, sim. Isso não contradiz a ideia de que o crime é mais forte na capital? Não necessariamente. Na verdade, é uma distinção bem importante. Por quê? Ela sugere que tipos diferentes de crime têm geografias diferentes. O tal submundo do crime provavelmente se refere a tráfico, roubo, crime organizado. Coisas que prosperam em centros urbanos. Exato. Com mais oportunidades e anonimato. Já o homicídio muitas vezes está ligado a disputas interpessoais, violência doméstica. Conflitos que não dependem da dinâmica de uma cidade grande. Isso. Então faz sentido que o crime organizado se concentre em Budapeste, mas a violência letal seja mais espalhada. E tem um dado mais recente, de 2016, que complica um pouco mais esse mapa, né? Complica. Segundo a fonte, o norte da Hungria tinha o maior número de criminosos registrados por 100 mil habitantes. E o menor? A região oeste, a Transdanúbia Ocidental. Isso mostra que a coisa não é tão simples quanto capital versus resto do país. Exatamente. Mostra que existem dinâmicas regionais específicas. O norte da Hungria, historicamente, é uma região com mais desafios econômicos. E o oeste é mais próspero, mais integrado com a Áustria. Exato. O artigo não faz essa conexão econômica diretamente, mas os dados sugerem essa linha de análise. Fica claro que o cenário do crime lá é um mosaico. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso então. O retrato que o material nos oferece é, como a gente disse no início, quase esquizofrênico. É a melhor palavra. De um lado, estatísticas oficiais que sugerem um país cada vez mais seguro no dia a dia. Uma queda impressionante nos crimes gerais. E uma taxa de homicídios muito baixa. E do outro lado, um coro de vozes institucionais de ONGs à própria União Europeia. Sim. A percepção é de que o Estado de Direito está sendo corroído por dentro. Exatamente. O que coloca a Hungria na pior posição de todo o seu bloco regional. Essa tensão entre a segurança da rua e a saúde das instituições é o ponto central. É um paradoxo e tanto. Um país que parece mais seguro para se caminhar à noite, mas talvez menos seguro para suas próprias instituições democráticas. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar a respeito. A fonte nos apresenta esse contraste fascinante, estatísticas que sugerem um país mais seguro e avaliações que descrevem um declínio no Estado de Direito. A grande questão que fica no ar, então. Como essas duas tendências, que parecem tão contraditórias, podem coexistir a longo prazo. E o que essa coexistência pode nos dizer sobre a relação talvez mais complexa do que a gente imagina entre a segurança pública do dia a dia e a integridade das instituições que governam uma nação.